Eu quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5 e diante. O centurião de Cafarnaum. Passagem muito interessante, onde é que Jesus mostra, o exemplo desse homem de fé. E essa noite quero falar sobre a fé. E essa é uma palavra que ficou bem no meu coração essa semana, porque andar por fé é uma coisa muito fácil às vezes de falar, mas de viver é algo totalmente diferente. Porque o que é fé? Fé, em Hebreus 11, ela fala que fé é crer naquilo que nem existe ainda. E é algo muito interessante. E nós vejamos assim, se nós queremos viver na fé, eu tenho que realmente não olhar para aquilo que estou passando, a minha situação atual não tem muita importância. Se eu vivo no melhor ou no pior, não, viver em fé é totalmente outra coisa. Eu posso estar vivendo as coisas, nada dando certo, mas eu vivo na fé. Eu creio na palavra de Deus, e muitas vezes essa noite Deus me pôs para falar essa palavra que, mais para mim mesmo, foi que realmente eu tenho que viver pela fé. Quem não vive na fé não vê a glória de Deus. Mateus capítulo 8, versículo 5 e diante, amém? Diz o seguinte na palavra do Senhor. Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele e rogando: Senhor, o meu servo está na casa, deitado, paralisado e sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei e curarei. E o centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de entrar debaixo do meu teto, mas somente dizei uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, e também soldados das minhas ordens. Eu digo a este vai, e ele vai, a outro que vem, e ele vem, e ao meu servo fazer isto, e ele faz. Quando, ouvindo isso, Jesus ficou-lhe admirado. Obrigado. E disse aos que seguiram: Em verdade vos digo que não encontrei com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa de Abraão, Isaque e de Jacó no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores e ali chorarão ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vá e seja feito conforme creste. E na mesma hora o seu servo foi curado. Senhor, nós queremos continuar a Tua presença nesse momento, pedir realmente que Tua graça possa nos alcançar, Senhor. Tu possa falar conosco, Senhor. Tua palavra possa nos transformarmos a nosso modo de pensar, nosso modo de viver, no modo de crer em Ti, Senhor. Que essa noite Teu Espírito Santo possa nos falar em nossos corações. Isso nós queremos pedir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de entrarmos no texto principalmente, mas eu quero falar antes na introdução, que Deus precisa da fé para fazer milagres. Deus precisa da fé de alguém para fazer milagres. E nós vejamos que muitas vezes nós vivemos no mundo evangélico, nós esperamos que Deus faz algo importante, e nós esperamos que nós queremos ter fé, mas primeiro quero ver o milagre. E uma coisa muito interessante, milagre nunca gerou fé. Se pode ver com certeza, as pessoas que receberam muitas vezes milagre, nunca foram gerado fé. Nós vejamos pessoas que têm o dom da cura, nós vejamos muitas pessoas que têm o dom e elas oram para alguém e aquela pessoa é curada, mas aí a pessoa vai embora, ela continua a vida dela. Ela não criou uma fé genuína, ela não continuou crendo em Jesus Cristo porque ela recebeu o milagre. E outra coisa, nós podemos ver também como que o milagre não gera fé, não só basta nós olharmos o povo que saiu do Egito. E eles tiveram fé, eles viveram um milagre, saíram através de milagre, passaram pelo deserto através do milagre, mas esse povo, ele teve fé? Não, ele viveu duvidando de Deus e assim por diante. Se nós olhamos na história, e eles nem entraram na terra prometida, porque não creram no Senhor. Então uma coisa nós podemos aprender que, milagre nunca vai gerar fé.
Primeiro nós precisamos da fé, Deus precisa muito da fé para depois, né, gerar o milagre. Aí nós podemos dizer que nós nos lemos no Evangelho de Jesus Cristo, uma coisa muito interessante, quando a maioria das vezes, quando alguém foi curado, alguém foi salvo, o que Jesus no finzinho sempre fala? A tua fé te salvou ou te curou? Jesus não fala que foi ele, não é? Nós podemos ver vários personagens que aparecem no Novo Testamento, na caminhada de Jesus. Jesus fala que a fé das pessoas, tanto elas foram curadas ou foram salvas. Então nós vejamos assim, como que a fé, por simplesmente elas creram. Né, que o mais interessante, nós vejamos a mulher do fluxo de sangue, né, quando uma mulher toca nele, que Jesus para e fala assim, alguém me tocou, e que os discípulos ainda falam assim, mas como? Todo mundo está te tocando? Não, mas alguém me tocou com fé. E se pode ver no final, Jesus fala assim, mas a tua fé que te curou, porque tu tivesse, cresce, que me tocasse, fosse curado e fosse. E aí nós vejamos, realmente isso acontece, e as pessoas, né, muitas vezes elas faltam de fé. Outro ponto que nós podemos olhar, Deus precisa realmente da participação do homem para fazer milagres. Vocês acham que Deus não pode fazer nada sem a fé do homem? Pode, ele é Deus. Deus pode, porque ele, né, é Deus. Mas bem, via de regra, o que o Senhor nos ensina? O que a palavra de Deus nos ensina? Que precisa da fé, porque lá em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível alguém agradar a Deus. Da fé, sem fé, você pode ter fé em muita coisa, mas para agradar ao Senhor precisa da fé genuína. E aí nós podemos aprender que realmente nós precisamos da fé. E aí o primeiro ponto, antes de entrar no texto mesmo, quero fazer, por que Deus não realiza milagre? Não, Deus só realiza milagre onde tem fé. E aí que se nós olhamos para a nossa vida mesmo, por que não tem milagre? Por que você acha que não tem milagre na tua casa, na tua vida? Não tem milagre porque não tem fé. Porque a palavra de Deus diz que para Deus realizar um milagre, basta existir a fé. E é uma coisa muito interessante, muitas pessoas não concordam, não sei se alguém já leu, lá do R.R. Soares, que tem como tomar posse da bênção. Né? Se você olha só no texto isolado, ele meio distorce, mas realmente, se tem fé, Deus faz milagres. E veja assim, a palavra sempre se realiza quando precisa existir fé. Quando não tem fé, como que Deus vai realizar algo? E aí nós podemos questionar muitas vezes para a nossa vida, que por que não tem milagre? Porque não tem fé. Acreditar é uma coisa, ter fé é outra. Ter uma vida realmente de fé é algo que você está dispondo, crendo totalmente no Senhor. E é uma coisa tão diferente, porque que não acontece, porque não tem fé. E aí entra o segundo ponto, nós vejamos, Deus precisa que as pessoas tenham a fé para agir. E uma coisa bem clara, nós podemos olhar no ministério de Jesus Cristo, quando ele entra em Nazaré, o que acontece? Se você olha lá no fim do texto, o que a palavra de Deus diz? Que Nazaré não pôde fazer mais milagres, porque o povo era incrédulo e não tinha fé. E Jesus era de Nazaré, e aí por causa da falta de fé, não pôde ser realizado, né, mais milagres. E aí eu vejo que muitas vezes, se nós olhamos para a nossa realidade, nós somos uma Nazaré. O milagre muitas vezes ele acontece que de vez em quando que alguém tem, mas a grande parte não acontece porque cadê a fé das pessoas? Cadê que as pessoas creem totalmente no Senhor? E aí nós vejamos, porque viver na fé é totalmente uma outra coisa. E eu vejo outro ponto que nós podemos aprendermos, que, né, por causa da nossa falta de fé, nós deixamos de viver grandes milagres em nossa vida. Grandes coisas nós não vivemos porque não temos fé. Nós acreditamos na palavra de Deus, nós achamos até que é verdade, mas ter fé é totalmente diferente, é apostar o que? É confiar no Senhor. E eu vejo assim, quando nós confiamos no Senhor, aí que Deus pode agir. E é muito fácil nós ver a fé genuína, né? Quando uma pessoa está na beira da morte, ou não tem saída. E aí o que ela fala? Se Deus não me curar, eu estou perdido. E aí nasce, aí quando nós vejamos assim, aí vem o quê? A fé verdadeira. E a grande parte, porque nós não vivemos as promessas da palavra de Deus, porque falta fé em nossa vida. Falta fé nós crermos na palavra de Deus. Falta realmente nós, né, vivermos como que já tivesse realizado, nós vivendo. E veja assim, porque sem fé que ninguém não agrada a Deus. Se nós não vivemos com essa fé, quando tocar a trombeta, nós vamos ficar fora. Porque tem que ter fé que Jesus está voltando.
Tem que ter fé que realmente que está tudo preparado para a eternidade. E realmente, se nós só acreditarmos, nós possamos totalmente ficarmos para trás. Eu vejo assim, a palavra de Deus realmente nos mostra isso. E aí por isso que Deus realmente, para Deus agir, precisa a fé do ser humano. É como a oração. Deus só vai interferir no mundo através de uma oração de alguém. Se você não é alguém que tem o hábito de orar, se não é alguém que não tem o hábito de interceder para a tua casa, tua família, como é que Deus vai fazer o milagre? E aí nós não podemos confundir, a oração e a fé, como que na quinta eu estava falando, que tudo é respondido, nós não podemos confundir com o tempo, porque o tempo de Deus é uma coisa, e o nosso tempo é outra. Porque se nós olhamos os heróis da fé, por que eles foram heróis da fé? Porque eles creram até contra a esperança. E grande parte da promessa que Deus fez, eles nem conseguiram ver. Eles morreram antes. Mas eles foram para a glória, porque eram homens e mulheres de fé. Eles mudaram a história, porque nós vejamos, e o mais interessante de fé ainda, se nós olhamos a Raabe, a prostituta, como que alguém que tem uma vida totalmente torta, ela viu de um povo falar e ela creu. Escondeu os espias, tudo. E aí nós vejamos assim, o que acontece por causa da fé dela, ela faz parte da genealogia de Jesus. Porque alguém que teve fé, aí mudou a história, mas o que? Ficou crendo. Resolveu a vida dela quando ela creu. Quando ela escondeu os espias, a solução chegou? Não. Ela teve que esperar o tempo. A Bíblia não fala quando o tempo levou, até que Israel invadiu Jericó, mas ela teve que esperar porque ela teve fé. E vejamos assim, nós queremos viver o milagre de Deus, nós temos que ter o que? Fé no Senhor. E aí agora quero entrar no centurião, um homem de fé. E engraçado que esse homem nem era judeu, Jesus fala, e ele era romano. E aí nós vejamos esse homem não sendo judeu, e ele tinha uma visão muito clara das coisas. E ele tinha uma visão bem clara de tantas coisas natural como espiritual. E aí quando ele começa a falar, ele fala para Jesus Cristo que seu servo estava doente, e aí Jesus fala para ele o quê? Mas deixe que eu vou na sua casa. O que primeiro ele fala? Que não. Que Jesus não precisava ir à casa dele, basta que desse uma palavra no primeiro, porque ele não era digno de Jesus entrar debaixo do teto. E porque se nós olhamos na história, um judeu não poderia ir na casa de um romano. E ela realmente contra a lei, ele ia na casa do romano, ele tinha visão, e outro ponto, ele já logo percebeu que ele nem era digno de Jesus ir na casa dele. E eu vejo assim, em outro ponto, nós vejamos o mundo espiritual, ele fala o que é uma coisa muito interessante, que ele fala que basta Jesus dar uma palavra. E aí ele vai contando no versículo 9, que ele também é um homem de autoridade, um centurião, que ele cuidava de 100 homens, e ele fala, mas eu sei o que é ter autoridade. Basta falar para o soldado, vai, e ele vai. Basta falar para um que vem, e ele vem. Basta para falar para o meu servo fazer alguma coisa, ele faz. E aí ele compara realmente isso, que só precisa de uma palavra de Jesus, porque ele entende a visão do que basta uma palavra. E aí nós vejamos assim que muitas nós não conseguimos entender, porque basta Jesus dar uma palavra, ele só cria uma palavra do Senhor. E aí nós vejamos assim que realmente temos que aprender qual que é a nossa visão espiritual que nós temos. Como que eu vejo? Como é que a minha visão de fé, como é que eu creio daquilo que Deus fala, ou simplesmente acredito? Porque nós somos pessoas que não conseguimos aprender grandes coisas com autoridade. Porque hoje nós vejamos as pessoas no nosso país, elas não respeitam muito a autoridade. Às vezes uma autoridade fala, as pessoas não obedecem, mas aí a autoridade do Senhor, realmente aquilo no templo, se realiza, as pessoas, uma autoridade falava, aquilo era cumprido. E aí esse centurião, ele fala isso para Jesus, e aí eu vejo assim que coisa muito interessante, fala que Jesus ficou admirado com a fé desse homem. Realmente Jesus falou, mas nem Israel não tem uma fé assim. E eu pergunto, será que Jesus pode ser admirado conosco? Será que se nossa relação da nossa fé, Jesus olha para nós, mas eu admiro a fé de vocês. Será que ele pode falar isso? E aí grande parte que eu aprendo, que para nós, só palavra não é suficiente. Só palavra, aquilo que a palavra de Deus está dizendo, ela não é suficiente para nós crermos.
Porque não temos a visão da autoridade, basta Deus falar que está resolvido. Nós vejamos assim porque nós queremos a palavra mais algo. E por isso que nós muitas vezes não tem nada de errado na fazer campanha, as pessoas gostam daquilo, mas não tem nada de errado. Mas isso mostra que só a palavra, mais alguma coisa eu preciso para ativar minha fé. Eu preciso realmente algo, muitas pessoas precisam, mas porque elas têm dificuldade de crer daquilo que Jesus está falando. E muitas vezes nós vemos que a palavra não é suficiente, nós achamos que nós lemos na Bíblia, nós temos dificuldade de crer. Uma pregação é pregada e Deus fala com a gente, mas nós temos dificuldade, porque nós achamos que só a palavra de Deus ela não é suficiente. E o que é realmente uma fé verdadeira, do sertão que podemos aprender hoje? Basta o Senhor dar uma palavra, basta Jesus falar somente uma palavra. E eu vejo assim que, o que isso acontece? Quantas pessoas vivem uma vida inteira por causa de uma palavra? Ela foi num culto, por isso que eu gosto de retiro, assim, que sempre Deus fala mais, ou no evento, aí Deus deu uma palavra. A pessoa viveu a vida inteira por causa daquela palavra, porque creu. E eu vejo assim que o que falta na vida da gente, quando Deus está falando, nós cremos na palavra de Deus, e nós estamos dispostos a viver, Deus falou, está falado, agora eu vou viver a minha vida através dessa palavra. Se Deus me deu uma palavra, eu vejo assim, quantas e quantas vezes, um pregador prega assim, e fala assim, mas essa é para mim, essa é a palavra para mim. Aí eu tomo posse da palavra. E eu vejo assim, o que falta realmente da gente tomar posse da palavra, e aí viver através dessa palavra, porque eu só preciso de uma palavra. Eu só preciso que Deus, Jesus, fala algo para mim, nem o sertão, basta você falar algo, para mim é suficiente. E realmente, será que a palavra ela é suficiente para nós, ou precisamos mais de algo? Mas a fé verdadeira não, a Bíblia é a voz de Deus, o irmão falou antes no começo, basta Deus falar que está dito, a Bíblia é suficiente. O que nós não temos milagre? Porque nós temos dificuldade em crer na palavra de Deus, nós achamos que realmente precisa algo mais. Eu vivo, por causa de uma palavra, eu posso viver. Eu vejo assim, quando eu estava meditando, faz mais de 20 anos, Deus me deu uma palavra, mais de 20 anos atrás, nunca se cumpriu essa palavra até hoje, mas eu sempre vivi minha fé por causa dessa palavra, porque Deus me mostrou dois caminhos, duas coisas, aquilo que eu tinha perdido, e o que eu deixei de ganhar. Eu lembro assim que era recém-zinho que tinha casado, Deus me deu essa palavra, e eu sempre vivi, não posso sair do caminho do Senhor, porque Deus já me mostrou o que eu vou perder. Isso é crer na palavra de Deus. Realmente nós se basearmos, nós não precisamos realmente de algo que Deus toca no meu coração, e aí eu vivo, é como que os heróis da fé, Deus falou para Abraão, você vai ter um filho, e ele viveu a vida dele através dessa palavra, e ele foi ter o filho dele na velhice. E nós vejamos, e quantas vezes nós deixamos realmente daquilo, porque falta o que? Fé, e cremos na palavra de Deus. Falta quando Deus me dá uma palavra, aquilo não é suficiente, e eu não consigo viver nem um mês com uma palavra, que eu já preciso outro. E aí por isso que nós vejamos que as pessoas elas correm atrás, que é o que o apóstolo Paulo fala, nos últimos dias, as pessoas correrão atrás do profeta, de alguém que fala a palavra de Deus, porque quando Deus fala, as pessoas não crêem. E aí Deus fala hoje, mas o mês que vem para você já não serve, você tem que correr atrás de outra palavra. E nós vejamos o que esse centurião ele explicou para Jesus, porque ele entendia a autoridade. Quando Jesus falou, está falado. E assim veja o que uma fé verdadeira, nós queremos viver o melhor, quando Deus dá uma palavra, nós temos que crer na fé, e vivermos através dessa palavra. Porque o que a Bíblia diz? Que Deus é fiel, Deus é justo. Deus não é um homem que volta atrás. Eu vejo assim que, por isso que nós temos que vir sempre na igreja com o coração aberto. Quantas e quantas pessoas elas perdem a palavra de Deus, porque elas ficam em casa, vão fazer outra coisa, mas é o dia que Deus lhe dá uma palavra para você, é o dia que realmente se é algo que mudar totalmente a sua vida. E eu vejamos assim, muitas vezes nós desconsideramos isso. E aí quando nós recebemos a palavra, aí falta fé.
aí na semana seguinte, no mês seguinte, nós precisamos de outra palavra. Deus me deu uma palavra e passou um ano e não cumpriu, certo? Não foi Deus. Porque sempre tem Satanás que vai nos tentar o quê? Falar que não foi Deus que deu a palavra, que a palavra não vai se cumprir. Eu vejo assim, o que é realmente uma verdadeira fé? Que Jesus admira aqueles que crê naquilo que Deus está falando. Uma palavra é suficiente. Aquilo que Jesus fala no meu coração é suficiente. E é uma coisa muito interessante, né? Por isso nós vejamos pessoas que vivem uma vida inteira por causa Deus falou uma palavra. Né? Deus falou aquilo faz tantos anos. Quantas histórias para quem anda nas igrejas. Já viu uma pessoa falar, mas faz 20, 30 anos Deus me deu uma palavra e eu vivi minha vida inteira dessa palavra. Quem que são as pessoas que desviam? Que não crê na palavra de Deus, não tem fé. Basta as coisas não acontecer aquilo que Deus falou. E nós temos muito assim na vida da gente, na minha mesma, quantas coisas aconteceram ao contrário. Se você analisar nos últimos 20 dias, quanta coisa errada que Deus, agora eu vou deixar de crer na palavra de Deus. Quantas decepções que eu tive nesses dias. Aí quer dizer que eu tenho que buscar uma outra palavra? Não, eu creio na palavra de Deus, porque fé vai além daquilo. Fé vai além da circunstância que eu vivo. Fé vai muito mais daquilo realmente da minha situação que vivo hoje. Fé é olhar para o futuro, é olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo, já que Jesus me deu uma palavra, vou vivendo e crendo nessa palavra. Se eu vou viver crendo, basta que no tempo certo, a palavra de Deus já diz, no tempo certo Deus vai realizar nosso milagre. Ele só não realiza milagre porque nós não temos fé, porque nós desistimos da palavra de Deus. E eu vejo assim, quantas e quantas pessoas vivem assim e desistem. Dizem porque não tem uma fé verdadeira. E aí nós podemos ver que nós não vivemos as coisas mais de Deus, porque não cremos na palavra e não continuamos tendo fé. E outro ponto, Jesus conta então para os seus discípulos uma coisa muito interessante, que ele fala que as pessoas virão do Oriente e do Ocidente e sentarão onde? Na mesa de Abraão. Mas os filhos, daqui na minha versão diz filhos do cidadão, mas na outra versão diz que os filhos de Deus, eles serão jogados fora do ranger de dentes. Jesus estava falando para o povo de Israel, que aquele que eles achavam que não era digno, romano, que ele ia sentar onde? Na mesa de Abraão. Mas eles que estavam ouvindo, eles seriam lançados fora. Mas quem que Jesus admira é o estrangeiro. E quem que Jesus realmente dá uma advertência são o povo, seu próprio povo. Porque quem não crê na palavra de Deus, ele acaba não tendo fé. Porque o que mostra que não temos fé? Porque nós trocamos as coisas de Deus por outras coisas. Nós trocamos de Deus, de trazer um louvor para Deus, por qualquer coisa nesse mundo. Mesmo eu fazendo parte do povo de Deus, aquilo vai me afastar, quando vê, não creio mais tantamente na palavra de Deus. E aí eu vejo assim, as coisas não acontecem porque falta fé. E ainda pior de tudo, ainda que Jesus dá uma advertência, que nós podemos ficar fora onde? Da eternidade. E nós vejamos isso sempre acontece porque nós se acostumamos, como que sempre fala, nós se acostumamos da presença de Deus, nós achamos que a palavra de Deus ela não é mais tão sagrada, nós achamos que o culto não é mais um lugar santo. E aí quando vem, nós somos fora da presença de Deus, mesmo estando no meio do povo de Deus, mesmo já sendo filho de Deus. E aí Jesus fala que quando vem um estrangeiro de fora, mas ele crê na palavra. E é muito, assim, eu acho muito lindo quando uma pessoa chega na palavra, diante do Senhor, ela vem na igreja e ela crê na palavra, ela recebe a bênção dela. E aí tem pessoas que vivem já 10, 20 anos, nunca viveram verdadeiramente um milagre. Porque elas não querem viver crendo na palavra de Deus e não têm fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e Deus precisa da fé para agir um milagre na nossa vida. Eu vejo assim que realmente isso aí, Jesus que ele termina dizendo para o centurião, você pode ir, será feito conforme você crê. E crer é realmente apostar tudo naquilo que Jesus falou. Crer realmente eu andar nessa caminhada, né, na direção para a eternidade. Acreditar é uma coisa, eu acredito.
Mas crer vai muito mais além, que eu aposto a minha vida daquilo que Jesus está falando. E nós cremos desse jeito, nós temos essa fé. Ou basta eu sair aqui para fora, Satanás vai pôr alguém do meu lado e já vai desfazer da palavra de Deus? Porque uma palavra que nós recebemos que tem Satanás, porque tem a palavra do semeador, o que ele mostra lá, né? A semente que caiu lá na beira do caminho, que já vem os passarinhos e já come, né? Quantas e quantas vezes nós vejamos, nós temos uma palavra que vai mudar a nossa vida, mas nós saímos a porta fora, amanhã o dia já vem Satanás, já vai trazer alguém, vai roubar a palavra do nosso coração. Porque nós deixamos de crer, termos fé daquilo que Deus está falando. Nós realmente aí passa muitos anos e falamos, mas a palavra de Deus não se cumpre. Não, ela se cumpre. Ela se cumpre daquelas pessoas que crê fielmente, que têm fé. Se nós temos fé, verdadeiramente nesse sertorião vai se realizar a questão do tempo, no tempo de Deus. Uma palavra que o Senhor te deu, você tem fé para esperar por 10 anos? Porque nesse mundo imediato, nós tudo queremos para hoje. E muitas vezes, antes, mesmo tendo fé, Deus quer nos restaurar de muita coisa. Mas nós sabemos esperar na presença de Deus. Isso é andar na fé. Como que eu sempre tenho falado assim, se nós vivemos na fé, crendo na palavra, aquilo que você está esperando, nem que o Jesus venha te buscar antes, mas a palavra fica. O poder de Deus vai se realizar. Nós temos que olhar, porque fé vai além daquilo que nós vivemos, né? Se eu creio, vou vivendo, nós podemos ver que os homens da fé, eles falam até hoje. E quantos anos já morreram? Você imaginou você crendo na palavra de Deus, tendo fé, aí chega o tempo de Jesus te buscar, e você ainda continua, a tua fé ainda continua contagiando as pessoas que ficam, a tua oração ainda continua sendo respondida, porque Deus é fiel. Nós temos que crer nisso. Nós temos que postar toda a nossa vida na palavra de Deus. Nem o seu tempo passa, Jesus me dá uma palavra que eu vou viver minha vida só por essa palavra. Porque quem tem fé verdadeira, Satanás não vai convencer. Ele vai tentar, mas não vai convencer. E realmente as pessoas que têm essa fé verdadeira, elas vão ver a glória de Deus, porque Deus é fiel. Porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E a minha Bíblia diz que Deus não muda. A minha Bíblia diz aquilo que Deus falou no passado, Ele vai se cumprir. Onde está a diferença? Se nós cremos ou não. Nós vamos ser nesse sertorião? Basta Jesus me dar uma palavra. E quantas palavras Jesus já deu? E nós estamos vivendo crendo ou estamos murmurando? Só porque as coisas dão errada, quem vive na fé pode dar errado como for, porque ele olha para a eternidade, que Jesus já falou que nós somos mais que vencedores. E o que é mais vencedores? Está garantida a eternidade. Nós conseguimos viver assim? Nós conseguimos realmente ter essa fé verdadeira? E se nós conseguimos ver, basta uma palavra, nós vamos ver que Jesus também, nós vamos ser instrumento para outras pessoas. Agora, se nós não vivemos essa fé, amanhã depois nós precisamos de outra palavra, de um outro evento. Qual a grande diferença? Tomar posse daquilo que Deus está falando. Basta uma palavra para a tua vida ser mudada. Basta ser uma palavra crendo em Jesus. Eu tenho uma palavra, eu creio nessa palavra. E quantas palavras de bênção essa igreja já teve? E por que não teve um milagre? Falta alguém ter fé e crer. Quem creu, recebeu. Quem não crê, não recebe. Pode ter resultado hoje? Não. Mas eu creio que tem. Aqueles que têm uma fé verdadeira. Basta Jesus dar uma palavra no coração falando, essa é para mim. Eu tomo posse dessa palavra. E aí vou vivendo crendo. Né? Domingo que vem estou aqui adorando porque eu creio que Deus é fiel à palavra de Deus. Jesus não veio ano que vem, eu continuo louvando, agradecendo a Deus porque eu creio na palavra de Deus. E eu vejo assim que isso que é fé verdadeira. Não é movimento.
Movimento pode ser, nós podemos ter maior movimento, mas amanhã depois passa. Mas uma verdadeira fé, aquilo que eu creio nesse centurião, basta ele falar assim: Jesus, eu só quero, que se fala uma coisa, para mim é suficiente. E para nós também. Basta Jesus dar uma palavra, para nós é suficiente. E para nós vivermos o melhor de Deus, é só tomar posse da palavra de Deus e viver no ter uma fé verdadeira. Possamos bem meditar essa noite. Eu tenho essa fé. Se eu não tenho, vamos buscar mais o Senhor. Não queremos viver o milagre, basta você ter fé. Quer viver o milagre, basta ter fé, porque Deus é o mesmo. Assim como que o irmão falou, basta um pano no passado, nós vemos em Atos. Por que eles viveram tantos milagres? Porque eles tinham fé. O Deus de Atos é o mesmo de hoje. Basta nós termos a fé que os irmãos teve, nós vamos viver os milagres, vamos ver a glória de Deus também. Possamos bem ir nessa palavra, amém? Vamos se pôr em pé para nós falarmos com o Senhor antes de começar a ceia.